nesse momento vamos conhecer quem é o Coronel Altanir. Coronel, muito obrigado por nos receber. Prazer enorme. Poderia falar um pouquinho quem é o Coronel? Nasci lá no subúrbio da Abolição. Meus pais, Asdrúbal da Silva Freitas, era sargento do Exército reformado. Minha mãe era doméstica. 5 irmãos, eram 5 filhos. Então, uma vida naquela época muito saudável em termos de qualidade de vida, uma vida a condições financeiras não tão bem aquinhoadas, mas a gente sabia muito bem conduzir a nossa vida. Conte um pouco da sua história. Estudei sempre nas escolas públicas próximas aonde eu nasci e me preparei para prestar um concurso para o Colégio Pedro II. Pedro II que eu trago aqui no coração até hoje, se não queira saber. Por lá eu fiquei 7 anos. Quando me formei no Colégio Pedro II, eu pensei, o que será da minha vida? Eu já sabia. Eu queria ser militar. Como meu pai, como meu avô, eu queria ser militar. E para não passar por aquela coisa de estar sempre viajando daqui para lá, de lá para cá, como eles, principalmente meu avô, eu resolvi prestar concurso para a Escola de Cadetes da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E aí fui aprovado. Lá, então, eu fui declarado aspirante, cursei Direito, terminei o curso de Direito, trabalhei no batalhão de choque na década de 70, quando não tinha o BOPE, peguei uma coisa dura, mas muitas das vezes a gente enfrenta dureza para naturalmente ter condições de valorizar a vida, que é o nosso bem maior. Dali, desses cursos que fiz, Associação Internacional de Magistrado de Família e de Menores, fui convidado pelo grande mestre Alírio Cavalieri, que me deu uma bolsa. Eu era aluno dele antes na faculdade de Direito. E nós ficamos amigos. Ele já era desembargador. E aí me deu uma bolsa da associação. E eu fui depois estudar relações internacionais de direitos humanos. Trabalhei com 2 governadores de estado, fui superintendente de políticas públicas. Eu gosto muito de estudar políticas públicas, porque você estuda para o próximo, e isso é muito importante. Você não estuda para você, você estuda maneiras de fazer com que a política pública possa chegar do seu semelhante, que é importantíssimo em qualquer fase, em qualquer época. E depois de tudo isso, eu ainda continuei cursando alguma coisa. Trabalhei para o Unicef 16 anos como colaborador no direito da criança e adolescente. Fui também membro da comissão de redação do Estatuto da Criança e do Adolescente com o mestre Antônio Carlos Gomes da Costa. Grande Antônio Carlos, há pouco tempo nos deixou. E também realizei alguns trabalhos com relação ao direito da criança. Dali fiz prova para o Banco de Talentos da Secretaria de Segurança e hoje eu sou um militar da reserva que leciono no Banco de Talentos da Secretaria de Segurança Pública, hoje Secretaria de Polícia Militar. O que o senhor pensa sobre a política no Brasil? É uma pergunta difícil. Acho que atualmente nós estamos numa fase de retomada do que a gente perdeu, e muito. Na minha fase de adolescência, eu acho que a política era alguma coisa de muito melhor para a população do que hoje. Acho muito. Por quê? Eu acho que existia mais respeito ao outro, acho que existia mais probidade e acho também
que os administradores eram mais bem preparados do que atualmente. Acho que estamos numa retomada após a Lava Jato, que eu acho que foi importantíssimo para o país. Mas estamos vendo que hoje ela está praticamente dilacerada. E eu acho que o Brasil precisa retomar isso, porque não se tem gestão competente sem probidade. Não há nenhum governo que seja competente sem que seja correto, sem que seja honesto e que trabalhe realmente para a população. A falta de probidade nos administradores públicos, na política, é uma questão grave para o nosso país. E isso a gente precisa começar a trabalhar através das famílias, através das escolas, através dos clubes de serviços, através das grandes aglomerações, das religiões. Eu tenho como exemplo Satya Sai Baba, que na Índia fez um trabalho excelente. Educação para valores, o que a gente está precisando resgatar no país. A educação para valores na Índia rendeu para a Índia o que é hoje um crescimento de 7 ponto alguma coisa. Hoje o Brasil chega a 1 ponto, se chegar a 1,5, nós vamos soltar foguetes. Todos sabem que a grande saída é a educação, mas infelizmente existe um câncer na sociedade brasileira que nós precisamos extirpar. O nome desse câncer é corrupção, que vem do latim corruptus, que quer dizer apodrecimento. Então o nosso país quase que foi ao apodrecimento. Vejam para onde foram os nossos profissionais liberais, os nossos professores, as nossas crianças, os nossos médicos, a saúde, para onde eles foram? Parece que são subpessoas. Quando, na minha época, mais de adolescência, esses profissionais eram altamente credenciados, respeitados pela população. Então, e o que fez isso, esse apodrecimento, foi o câncer chamado corrupção. Por isso eu entendo que probidade é importantíssimo para uma gestão competente. E se não tiver probidade, não adianta você votar no fulano, no beltrano, por um outro detalhe qualquer, que o país não vai crescer, o município não cresce, os estados não crescem. E isso é importantíssimo para o país. Retomar o seu caminho normal pela probidade e gestão competente. O que o senhor pensa sobre a política em Mangaratiba? Acho que a política em Mangaratiba, se você for ver a história nos últimos 6 anos, uma degradação total, em que Mangaratiba não vinha saindo das páginas policiais, com prefeitos presos, caçados, e por aí vai. Era a história de Mangaratiba. É esse o histórico. Não há do que discordar isso. Por que isso? Por que esse tamanho de situação alarmante, de tanta gente aí caçada, tal, respondendo o processo em razão de falta de honestidade, improbidade administrativa, questão da própria eleição, do voto, o crime pelo voto e o voto pelo crime. Então, isso, naturalmente, que distanciou muito a população dos políticos. A população hoje não fala de uma outra coisa do que nós queremos
mudanças. Mudanças através de quem? De quem tem histórico de mudanças. É isso que a população, eu acho, que deve procurar pesquisar. Pesquisar muito bem quem é que tem histórico de mudanças, quem tem histórico de probidade, de seriedade para com o serviço público. Que muitas das vezes, quando se tem seriedade, aí alguém leva para o estereótipo. Ah, ele é durão. Durão nada, durão nada. Durão quando estou tratando de questões principalmente monetárias. E você tem que tratar a devida seriedade e com esses recursos não são seus. Esses recursos, eles são da população que você deve atingir. E os recursos não chegam lá. Por isso que eu digo que nós temos que extirpar um câncer, uma metástase. É uma coisa muito séria. Essa metástase, essa corrupção que envolve a toda a população brasileira e aqui em Mangaratiba também. Nada diferente disso. Se fosse prefeito, o que o senhor faria de diferente? Eu mudaria tudo. Me desculpem, mas mudaria tudo. Como mudaria tudo? As maiores inteligências no mundo, elas se reúnem na ONU para saber como melhorar a qualidade de vida de todos os humanos. Aí estão as normas de direitos humanos. E aí o que elas dizem? Em primeiro lugar está o direito à vida. Então o que qualquer administrador deve fazer quando assumir alguma coisa é pensar nisso. Direito à vida, hospitais. O sistema de saúde tem que ser um excelente sistema de saúde. A prioridade deve ser para aí. Por quê? Que naturalmente é o nosso maior direito, é o direito à vida. Então o sistema de saúde tem que ser top. As preferências, as prioridades devem estar destinadas ao sistema de saúde. Mas aí você fala de saúde e a prevenção da saúde. A prevenção da saúde está no saneamento básico, que é uma das prevenções. Não adianta você falar de saúde se as crianças estão pisando lá nas valas negras e depois contraem doenças. Se você tem um bom saneamento básico, logicamente que você vai evitar o número de pessoas que vão acessar ao sistema de saúde. Então, saneamento básico é importantíssimo. A saúde, depois da saúde, vem o direito à liberdade de todos. Olha, para falar de liberdade, quando é que nós conseguimos a nossa liberdade? Nós criamos os nossos filhos para quê? Para que eles desenvolvam as suas vidas e com as suas escolhas dentro da liberdade que eles têm, dentro das normas legais, dentro, naturalmente, dos costumes, dos bons costumes, para que eles possam ser independentes. Aí, se eles alcançam a independência, é através da escola, é através da informação. Se eles conquistam a independência deles, aí eles têm a liberdade. E como fazer isso? Claro, resgatando primeiro a credibilidade nos professores. Que hoje em dia, qual é? Nenhuma. O que é um professor hoje no nosso país e em Mangaratiba? Muito ruim. Em Mangaratiba, o prefeito, inclusive, vem recusando a fazer reuniões com os professores, com o sindicato dos professores. Não importa a linha ideológica, precisa conversar com os professores, precisa conversar com a classe dos professores, para saber o que eles têm.
mas não se conversa. Se não tem diálogo, não tem avanço. Aí o município não tem avanço nenhum. Eu acho também que dentro dessa linha, um grande centro de capacitação para quem? Para todos. Um centro de capacitação para treinar a todos. Desde a guarda municipal até os médicos, professores, a todos. Atualizar os profissionais. E não se fala sequer sobre isso. E por isso nós perdemos. Quando a gente gasta milhões nas calçadas, quando a gente gasta 400 mil reais em fogos, comemorar o quê? Se tem gente morrendo no hospital, porque o raio-x está queimado. Quando se gasta 3 milhões em supérfluos, naturalmente, o direito à vida, o direito à educação, à liberdade, o direito ao transporte, que é caótico, o direito a outras políticas básicas, não se tem, não chega lá. E outra coisa, quando se escolhe secretarias, as secretarias são escolhidas de uma forma bem amigável e não de uma forma técnica. Aí perdemos todos nós. E nós precisamos dar uma volta por cima em tudo isso. Nós precisamos fazer uma política mais séria. Mais séria. Seriedade não quer dizer estupidez, não quer dizer grosseria. Nada disso, muito pelo contrário. Seriedade, muitas das vezes, é um sorriso que não lhe parece sorriso, mas ele está sorrindo porque está lutando por você. Qual a sua crítica ou elogio à atual gestão? Difícil. Sinceramente, difícil. Até porque conheço. Difícil. Eu acho que a gente primeiro precisa se preparar para assumir os cargos. Se você não se prepara, e aí o que vai acontecer com a população? Acho que primeiro precisa ter preparo técnico para assumir e depois assumir. E muitas das vezes não é isso que acontece. O que acontece são outras coisas. Eu tenho críticas, mas tenho críticas construtivas, como por exemplo, em primeiro lugar está o direito à vida, como já acabei de falar. E aí, como é que vai a saúde no município? Péssima. O saneamento básico, pior ainda. Então, é dar prioridade àquilo que naturalmente a ONU está gritando para o mundo que é prioridade, que é o direito à vida, é o direito à liberdade, o direito à escola. Como já falei, é estabelecer prioridades e não trabalhar para se ter votos. Não. E nós trabalhamos para as próximas gerações. A gente precisa conseguir enxergar que não mais estamos trabalhando para nós. Nós estamos trabalhando para formar novas gerações. Já nem filhos, já netos, bisnetos, eles vêm aí. E o que eles vão encontrar aqui? Por exemplo, em Mangaratiba, vão encontrar o quê? Comerciantes precisam ser respeitados também, não falei a respeito disso, porque o comerciante é que vem trazer empregos para o nosso pessoal. Há um problema sério de emprego em Mangaratiba e ele já não é de agora. Por quê? Porque os comerciantes precisam ser respeitados. Havendo respeito aos comerciantes, naturalmente que nós teremos mais empregos. Com isso, não vamos precisar ter 2.400 cargos comissionados. Temos mais cargos comissionados do que professores, formadores de opinião. Não é possível. Não é possível. Também acho que a questão da segurança,
A segurança pública, que vem lá do artigo 144 da Constituição Federal, ela está muito ruim. O nosso trânsito é muito ruim. Eu acho que são campanhas educativas. Não adianta sair por aí rebocando carros, tal, achando que está fazendo um trabalho excelente. Não é. Nós precisamos apostar na educação da população, na educação do povo. Precisamos dar mais credibilidade aos nossos empresários. Isso é que nós precisamos. Precisamos trabalhar mais o turismo, mas sem turismo, sem saneamento básico, sem segurança, sem laboratório de línguas, para que a gente na prefeitura tenha profissionais em determinados locais para atender bem os turistas. Trabalhar para o turismo nacional e internacional também. Mas se não tem saneamento básico, nós temos lindas praias, lindas cachoeiras, mas como elas estão? Estão maltratadas. Então é preciso se preparar primeiro, para depois assumir cargos e com seriedade. Às vezes, o rosto sério pode estar rindo para você de alegria pelo que pode fazer pelo seu semelhante. Quais suas considerações finais? Política é arte, né? A arte de bem transacionar, né? De se intermediar coisa. E é ciência, é arte e é ciência. Ciência na pesquisa, principalmente na pesquisa tecnológica, que a gente tenha uma educação tecnológica. É isso que a nossa garotada precisa. A nossa garotada precisa. Isso é uma folha de papel. Como é que é isso? Aqui a gente escreve, aqui a gente desenha, aí ele pesquisa, ele pega a caneta e, a partir de tenra idade, habituar a criança à pesquisa. É isso que dá crescimento a um país. Então, política é arte e é ciência. Na ciência, ela é a pesquisa, a profundidade na pesquisa. É isso que a gente precisa. Por isso, hoje, muitos dizem que somos um país atrasado. Estamos atrasados mesmo. É preciso investir mais em pesquisas. É preciso investir mais nas crianças, nos adolescentes, porque estamos trabalhando para eles que estão aí. Então, a pesquisa está inserida aí com a arte no que se chama de política, que não é o toma lá da cá. É arte e pesquisa. Isso aqui é política. Eu entendo isso. Isso é que eu queria deixar para todos vocês, principalmente os mais jovens e que estão estudando, os professores. Precisamos de uma educação tecnológica no nosso município. E isso é possível. Eu fiz isso na ciência e tecnologia. Ajudei a fundar a FAETEC, projeto da professora Nilda Teves Ferreira. Fiz isso quando fundei a FAETEC. É possível fazer também em Mangaratiba. Precisamos dos professores, mas o William Newman, o grande escritor em inglês, um dos maiores administrativistas do mundo, ele também costuma dizer que a maior motivação de qualquer pessoa, de trabalhador, qualquer que seja a sua classe, é o salário. É a maior motivação. Então, o professor não pode ganhar R$900, R$1.000 e poucos para educar os nossos filhos. Por isso eu digo, tem que mudar o quê? Por isso eu digo que tem que mudar tudo. Tudo tem que mudar e é possível. Agora, meia dúzia de pessoas não. Quando a gente se conscientizar de que
mudar não é apenas por mudar, mas é mudar com dignidade. Isso é que nós estamos precisando fazer. Muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui em minha casa. Nós estaremos aqui sempre abertos para recebê-los. Obrigado pela gentileza do convite e estamos ao dispor de todos. Muito obrigado. Desculpem a minha forma efusiva de falar. É o meu jeito. Cada um tem a sua individualidade. A minha individualidade é essa. Naturalmente que eu não fico tão sério quando eu pego meu violão para tocar. Aí, naturalmente, que o meu ânimos é um outro. Mas quando se fala, naturalmente, de política social, aí eu acho que a gente precisa, não tem jeito, trazer no rosto alguma coisa de forma mais séria. Muito obrigado a vocês.